Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente e continue vendo a glória de Deus sendo manifestada neste tempo final. E também todos os ministros e todos os irmãos. E continuemos. E continuemos vendo a glória de Deus e continuemos recebendo das suas bênçãos. E que essa glória chegue a tal grau em cada escolhido de Deus que nos transforme. Meu pedido para ti, missionário Miguel Bermudes Marim, para todos os ministros e todos os irmãos em toda a face da terra que receberam a glória de Deus neste tempo final. Porque a promessa é que entraremos à terra prometida do novo corpo, que entraremos à terra prometida do glorioso reino milenial. É uma promessa. E ele cumprirá. E há um povo que crê. Que isso é importante. Onde está esse povo? Aqui está uma parte desse povo. E em toda a América Latina e o mundo inteiro, onde receberam a glória de Deus, a qual Deus está manifestando, como Ele prometeu. Porque Ele disse, vi a coluna de fogo ali, falando com alguém mais, acima de onde eu estava. Se Ele viu, era porque ia estar ali. E nós estamos vendo, estamos escutando e estamos recebendo tudo o que essa coluna de fogo está nos falando. E ao redor dessa palavra, vejam o que aconteceu com Sara e Abraão. Foram rejuvenescidos. Em algum momento você dirá, olha, mas... E essas pessoas que estão por aqui, quem serão? Já podemos ir vendo essa dimensão. E quem serão estes rapazinhos? E quando riam, de certa forma, quando falavam de certa maneira, olha, mas não se lembra de mim? Eu fui que estava contigo fazendo isso e isso. Sim, é você. Mas por que está tão jovenzinho? Olha, rapaz, ou moço ou moça, você também não fica para trás, olha. Mas o que aconteceu aqui? Porque será algo tão rápido. E já entraremos em cheio a receber essas bênçãos que estão contidas nessa terra prometida, que é o corpo eterno. Depois estaremos na ceia das bodas do Cordeiro, enquanto está se preparando aqui tudo, onde a terra passará por todas essas etapas, para regressar então à lua de mel. E depois da lua de mel, ali diz Apocalipse ao final, que já virá esse juízo final, a terra se renovará e tudo, e surgirá essa nova Jerusalém. E regressaremos para reinar depois já por toda a eternidade. Veja as bênçãos tão grandes que Deus tem para nós. Assim que vale a pena. Vale a pena continuar. Agarrados à palavra da arca. Vale a pena se esforçar, porque não é fácil, não será fácil, mas o que foi que disse ali Deus a Josué? Somente te digo uma coisa, esforça-te e seja valente. Vem? Para entrar à terra que ele tinha prometido, havia um requisito. Era preciso se esforçar e ser valente. Assim que continuemos nos esforçando e sendo valentes para conquistar essa promessa que foi prometida e que Deus vai cumprir. Porque é para o nosso tempo, não é para outra geração nem para outro tempo, mas que é para nosso tempo. É para mim. E para ti também. É para todos nós. E vejam a mensagem de hoje, o tema de hoje, que é um tema no qual nos fala destes céus novos e dessa terra nova, o qual ele colocou ali a Escritura,
de Isaías, capítulo 66, versículo 22. E veja o versículo 18, onde nos diz deste livro de Isaías: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Venho para juntar todas as nações e línguas, e verão a minha glória. E ele desenha uma pedra angular e as eras, e uma flecha para a pedra angular. Onde viria as nações a ver a glória? Na era de pedra angular. E verão minha glória. E no versículo 22, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Céus novos, terra nova. Essa mensagem foi pregada em 27 de maio de 2012, aqui em Caiei, Porto Rico, pelo nosso amado irmão William Soto Santiago. Podem sentar, por favor. Na mensagem, o sétimo selo e os trabalhadores da restauração, pregado em 21 de março de 1998, no Brasil, nos diz: o sinal da terra nova, da terra prometida é o Filho do Homem. Qual é o sinal da terra nova? Da terra prometida, diz que é o Filho do Homem. Sem esse sinal sendo visto, não há terra prometida para entrar nela. Não há corpo novo, nem milênio, nem reino milenial para entrar nele. Vejam o importante que é esse sinal. O sinal do Filho do Homem, com seus anjos. O sinal da terra prometida é o Filho do Homem. É a vinda do Filho do Homem com seus anjos para este tempo final. E o sinal da colheita, da ceifa, do fim do século é os anjos do Filho do Homem. Onde estiver o cumprimento da vinda do Filho do Homem manifestado, estarão também os anjos do Filho do Homem. Estarão os ministérios de Moisés e Elias, e também o ministério do Filho do Homem, o ministério de Jesus, dando testemunho de todas essas coisas que em breve deve acontecer. No livro dos selos, na página 51, nos diz o que Deus diz. Assim aceite-o você. Deus agora está se escondendo na simplicidade de um grupinho humilde. Mas algum dia, em breve, se manifestará. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e uma flecha para a pedra angular. Onde se manifestará? Na pedra angular. Onde que será visto o sinal do Filho do Homem? Na pedra angular. Mas algum dia, em breve, se manifestará. Ó irmão, como sempre fez nas eras passadas. Como fez nas eras passadas? Deus em um véu de carne. Deus em um instrumento. Na mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra,
nos diz na página 42, embaixo, diz: Agora nós tomamos isso agora e lo comparamos com Malaquias 4. Agora nós tomamos isso agora e comparamos com Malaquias 4. Ele prometeu que haveria luz novamente no tempo da tarde. Vede, eu vos envio o profeta Elias e ele restaurará os filhos para os pais e os pais para os filhos. É isso correto? Para que eu não venha. E escreve com Moisés e Elias e fira a terra com maldição. E escreve as pragas e escreve também na grande tribulação. Vejam embaixo, ele escreve ali também: os dias começam e terminam na tarde, ao pôr do sol, e toda dispensação, dia dispensacional. Página 43. Agora vamos tomar João, ou São Lucas 17:30, e observe o que Jesus profetizou ali, dizendo que, como foi nos dias de Sodoma, será o mesmo. Agora recorde, note, isto é no tempo em que o Filho do Homem, e escreve o Espírito Santo em um profeta, isso é no tempo em que o Filho do Homem seria revelado. O Filho do Homem sendo revelado. Agora, o Filho do Homem foi atualmente revelado potencialmente somente por uns quantos momentos ali. Só antes que, justo antes que Sodoma fosse queimada. Agora, aquele homem era Elohim. Aquele era Deus. E Jesus é Deus. E Deus foi revelado potencialmente ali mesmo por uns quantos momentos para falar com Abraão, na investigação de juízo, só por um curto tempo. O Filho do Homem, Elohim, podem ver, igreja. O Filho do Homem, Elohim, foi revelado só por uns quantos minutos, para a próxima manhã ela foi queimada. Quando? Antes que o sol pudesse se levantar de novo. E escreve em Israel. Assim que não pode restar nenhuma organização, nem pode haver mais avanços do que há agora, porque ela arderá, e escreve antes do dia milenial, porque ela arderá antes que o dia saia novamente, e escreve o sol pelo leste, e escreve Sodoma e Gomorra para amanhã, foi queimada antes do sol sair. O avivamento terminou através da nação USA, ou seja, Estados Unidos. Não haverá mais avivamentos, escreve em USA, ou seja, nos Estados Unidos. Grande avivamento arrasador, essa nação nunca o receberá. Você talvez tenha reunião intelectual, mas eu quero dizer um avivamento espiritual. Ouvimos tudo. Escreve para USA, ou seja, Estados Unidos. Terminou o avivamento. Terminou o avivamento.
Espero que estejam captando. Estou dizendo de uma maneira que eu espero que você capte. Vê? Terminou. Um bom ministro diz a algum momento, faz um tempo, diz: irmão Branham, se eu somente pudesse ter o regozijo do Senhor em meu coração. Eu disse: filho, o avivamento terminou. Vê? Agora o estabilizador foi colocado no barco. Grandes ondas espantosas estão aqui diante de nós. Mas sabemos que mais além daquela onda, lá, estamos nos aproximando à margem. Vem? Estamos nos aproximando da margem. Só fique firme. Somente fique na palavra. Fique com Deus. Não importa como você se sinta, ou o que for, que fique reto com a palavra. E aí desenhe uma pedra angular. E as eras embaixo, deixe que fique firme. Quando você vir todas essas grandes velhas nuvens ao nosso redor, e tempestades chegando, e bombas atômicas, e tudo demais do qual estão falando, aí ele escreve bombas atômicas, mas nosso estabilizador é diretamente reto na palavra de Deus. Deus disse que estaria aqui, e nós passaremos por cima de cada uma delas. Sim, iremos diretamente por cima delas. Escreve as ondas. E escreve embaixo: as portas à terra prometida se abrirão. E uma flecha aí desenha a pedra angular. E as eras, sim, verdadeiramente elas não podem nos afundar. Elas não podem nos afogar. Você nos coloca no túmulo, nós sairemos outra vez. Isso é tudo o que há disso. Não há nenhuma maneira em que o mundo, no mundo para mantê-lo ali embaixo. Nós abraçamos cada uma delas, porque o nosso grande chefe capitão está chamando do outro lado. E também na mensagem, almas em prisão, aí nos diz, na página 39, essa é uma das mensagens que em uma mensagem nosso irmão William nos falou, e eu creio que aqui distribuímos, que é bom que tenham, como festa das trombetas, Cristo é o mistério de Deus revelado, ou terceiro êxodo, desvelando Deus, o poderoso Deus desvelado diante de vós. E essas mensagens que ele ali nos recomendou que tivéssemos. Vejam na página 39. Nos diz, e notem bem, quando veio a terceira etapa do seu ministério. Primeiro foi a cura dos doentes, a segunda foi a condenação das organizações e o profetizar do que tinham feito, o que era e o que estava por vir. Assim o fez. Não é verdade?
Mas sua terceira fue etapa cuando predicó foi a los quando perdidos pregou aos que no podían perdidos ser salvos. que não Jamás. podiam ser salvos jamais. Estaban allá donde también Estavam están lá aquellas con los onde ojos todos também pintados. estão aquelas com os olhos todos Predicó pintados. a las almas en el Pregou infierno, às almas do no inferno, aceptaron la as quais misericordia, não aceitaram a sino misericórdia, más bien estaban mas eternamente o melhor, separados estavam da presença de eternamente separados da Sin presença de embargo, Deus. tuvieron No que entanto, reconocer lo que él era, tiveram que reconhecer o que ele Deus era, le hizo lo que porque Deus ele dibuja una estrella fez o de que ele era. E aí desenha uma Davi. estrela de Davi. Escribe, E em en la cima ele tercera escreve: etapa, tuvieron na que terceira reconocerlo. etapa, tiveram que reconhecê-lo. Ahora, lo que yo me pregunto es esto. Agora, o que eu me pergunto ¿Se é repite isto: igualmente su se ministerio repete en los igualmente o seu últimos días? ministério nos últimos Él, a la dias? verdad, dijo, Ele, na verdade, disse: como o Pai me enviou a mim, assim mesmo eu vos envio. As obras que eu faço, vós também as Aquellos fareis. estaban perdidos sin ninguna Aqueles esperanza, estavam perdidos sem nenhuma esperança de serem habían salvos. rechazado la misericordia. Tinham rejeitado a Esa fue misericórdia. su tercera etapa. Essa foi sua Ahora, terceira etapa. hay preguntas. Agora, a pergunta, primeira alguma etapa pergunta? Sua primeira de etapa sanar foi a de los curar enfermos. os Correcto. doentes, os enfermos. Correto? Correcto. El segundo Correto? ministerio O fue segundo profetizar. ministério foi Luego, el profetizar. tercer ministerio fue Depois, o terceiro ministério predicar a foi los perdidos eternamente. pregar aos perdidos eternamente. Vemos los tres picos. Vemos os três picos. Primer pico, Primeiro pico, en el libro de citas, no livro de citações. vamos a dar un momentito aquí. Vamos dar um momentinho aqui. En la página 102, Na página 102, párrafo parágrafo 879, 879. vean el primer pico. Vejam, Los primeros o dos primeiro picos pico, eran pequeños, os primeiros dois picos eram pequenos. luego el tercer pico, Depois o primeira terceiro etapa. pico, primeira etapa. luego Depois, otro pico pequeño, outro pico luego un pequeno. pico alto, Depois um pico segunda alto, etapa, segunda etapa. luego Depois, un pico pequeño um pico pequeno. y luego otro pico E alto, depois outro pico alto, tercera etapa. terceira etapa. Y vean que Y el primer vejam pico alto Que o primeiro pico alto sería el número 3, seria o número 3. el segundo pico alto O segundo sería el pico número alto 5, seria o número y el 5. tercer pico alto E o sería el terceiro número pico 7. alto seria o número 7. Agora, los picos estaban cubiertos de os nieve. picos estavam cobertos de neve. Vemos los tres picos, etcétera. Vemos Estaban os três perdidos picos, etc. eternamente. Estavam perdidos eternamente. El ministerio de Noé, estoy en la página 40. O ministério de Noé, estou na página 40 de Almas em El Prisão. ministerio de Noé, O ministério de Noé, estes han sido ministérios iguales. foram Noé iguais. predicó, luego entró en el arca, Noé pregou, depois entrou na arca. 7 E días. quando ele entrou na arca, passaram 7 dias. Los 7 E escreve os 7 trovões. pasaron 7 días durante E los passaram cuales 7 dias, durante os quais nada aconteceu. y escribe en las 7 edades E escreve nas 7 eras perfectas. perfeitas. Su testimonio fue predicado Seu a testemunho los que foi no podían pregado ser salvos,
aos que não podiam ser salvos. Luego vemos a Sodoma y Gomorra. Depois vemos Sodoma e Gomorra. Jesus mencionou ambos exemplos quando disse: antes da vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Noé teve 3 etapas. A terceira foi aos perdidos, depois que a porta foi fechada. Deus deixou a arca ali durante aquele tempo onde ninguém podia entrar nem sair. Eles estavam dentro e veio pousar sobre ele, sobre a 7ª montanha. Ele pousou a arca sobre a montanha mais alta. Correto, correto. Escreve a vinda do Filho do Homem. E aí desenha uma estrela de Davi onde diz, e passaram 7 dias, ou seja, no parágrafo anterior, eu não li essa parte. E passaram 7 dias e desenha uma estrela de Davi, escreve silêncio, Apocalipse 8:1. Ele pousou a arca sobre a montanha mais alta. E à esquerda aí desenha uma estrela de Davi nesse parágrafo e escreve: a 7ª montanha é igual à 3ª etapa. Desenha uma pedra angular e as eras. Nos dias de Sodoma, a primeira etapa foi para Ló, o justo. A Bíblia nos diz que os pecados de Sodoma afligiam a alma justa de Ló de dia em dia. Ou seja, o modo como aquelas mulheres atuavam e faziam. E recordem como foi nos dias de Noé. O que faziam? Comiam, bebiam, casavam e se divorciavam. Mulheres, veja você as mulheres. O que foi nos dias de Sodoma? Mulheres. E a primeira mensagem foi para Ló. Eles zombaram grandemente. Depois, Deus mandou outro mensageiro, melhor 2. Eles desceram e essa foi a segunda etapa para Sodoma. Mas agora, note aquele que foi por último. Foi se multiplicando a misericórdia. Mas depois tudo chegou ao seu final. Tudo tinha acabado para esse tempo. O terceiro mensageiro que desceu lá com a terceira etapa, quem foi? Que tipo de ministério ele tinha? Ele tinha se sentado com os escolhidos e tinha dito o que estava acontecendo nas suas costas, correto? Mas quando ele desceu a Sodoma, queria encontrar. Ele escreve: Elohim desceu a Sodoma, queria encontrar. E Abraão estava rogando. Talvez haja 50 justos. E assim chegou até 10. Agora, vejam que quando ele se sentou com Abraão, e depois que aconteceu o de Sara, como que ele ia e disse: encobrirei eu, Abraão, o que vou fazer? Ficou falando com Abraão. E vejam aqui como diz que Abraão estava rogando. Abraão estava pedindo por Ló. Era a sua família. E se há um tempo onde os escolhidos de Deus estiveram pedindo pelos seus familiares, é hoje. E estiveram rogando ao Senhor pelos seus familiares. Talvez haja 50 justos. E assim chegou até os 10. Então Deus disse: se houver 10 justos, não a destruiria. E escreve: no mundo gentil. Agora vejam. Se contasse a Ló e sua esposa,
suas filhas e seus genros, e contasse a Abraão e Sara, e contasse as pessoas que estavam com Abraão, Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra. Mas porquanto não era o que Abraão fosse a Sodoma e fosse contado ali, o melhor era Ló, que tinha que estar onde estava Abraão, para ser contado com os de Abraão. E vejam que neste tempo final, por causa dos escolhidos de Deus, a paciência de Deus estendeu, e quando Deus tirar os escolhidos dessa terra, vejam, não haverá nenhum, porque os escolhidos não passarão pela grande tribulação. Portanto, ao Deus tirá-los dessa terra, tem que vir o juízo divino. E mesmo que haja familiares que passarão pela tribulação, não se perderão. Ló não se perdeu. Ló representa as fátuas. Agora vejam a importância desse clamor, desse rogo por Abraão a Elohim pela sua família. O mesmo que disse a irmã Hatchwright. Ela diz, eu tenho certa idade, minha irmã está nessa condição, estou passando talvez alguma necessidade. Vejam, tantas coisas ela tinha pelo qual pedir. Mas o que ela pediu ia transcender, já era algo que ela ia ter e obter como sua herança, sua família. Agora, diz, então Deus disse, se houvesse 10 justos, não destruiria. Deixe-me dizer algo, irmã, por um momento. Pode ser que você seja antiquada, mas você tem algo que essas rainhas do sexo não têm. Você ainda tem algo que elas nunca poderão ter. Correto. Pode ser que seja antiquada em sua forma de vestir, ao se vestir como uma dama. Pode ser que digam, olhem para aquela fanática. Não se preocupe, porque você tem algo que não tem aquelas rainhas do sexo, as quais são admiradas por todo mundo. Elas nunca poderão tê-lo. São perdidas eternamente. Não podem ser salvas. Veem vocês? É que vocês têm moralidade e virtude. Elas não têm nada. O que tem é a isca que está fazendo com que as almas perdidas caiam na armadilha do inferno e os cegos entrem diretamente. Mas você, irmã, sim tem algo. Talvez o seu nome não esteja escrito em nenhum registro de igreja, mas, ao mesmo tempo, é possível que sua própria vida justa, o que estiver detendo a ira de Deus sobre este mundo hoje mesmo, o mundo não crerá. Vocês que são chamadas fanáticas, e vocês, irmãos, que quase não sabem outra coisa a não ser clamar diante de Deus de dia e de noite, pelos pecados deste país. Talvez são os que estão detendo a ira de Deus.
Se posso encontrar 10, ese lugar. perdoarei esse Si puedo lugar. hallar a 10, Se posso como encontrar fue en los 10, días de Sodoma, como foi nos dias de así Sodoma, también será. assim também será. Entonces, lo que digo Vem então o que no digo, fue si não puedo foi hallar a 10 metodistas, se posso encontrar 10 metodistas, ou se posso encontrar 10 batistas, ou se eu posso encontrar 10 pentecostais, ou se posso encontrar 10 atletas, ou se posso encontrar 10 senadores, ou se posso encontrar 10 ministros. Mas a coisa era, se posso encontrar 10 justos. Hay un solo justo, ese es Cristo. Es Ah, Cristo só um viviendo justo, en esse é Cristo. Cristo vivendo dentro de um, nos Entonces 10. dijo, los perdonaré. Então disse, os Pero aquel perdoarei. último mensajero Mas aquele último mensageiro pregou aos que não podiam ser salvos. pero la Ele Escritura foi, no nos dice que mas a sucedió. Escritura não nos diz o que aconteceu. Mas o certo é que, na madrugada seguinte, o fogo caiu do céu. Y eso fue Correto. inmediatamente E isso después foi imediatamente depois que ele tinha realizado o seu ministério de profecia, quando tinha dito, Sara, porque riu Sara, ahí él escribe, Cristo dejó aí ele escreve, a Cristo USA, deixou o sea, Estados Unidos. USA, ou seja, Estados Unidos. Y también escribe el último mensajero, E também escreve, o último predicó a los que no mensageiro podían ser salvos. pregou aos que não podiam ser Es salvos. igual, es la tercera É igual. etapa. É a terceira etapa com o anjo de Jesus. Ella dijo, no lo hice. Él respondió, sí. Ela disse, não me ri. Disse, sim, Ahora, te riste. inmediatamente después, Agora, imediatamente depois disso, ele desceu a Babilônia, ou quero dizer, a ahí Sodoma. escribe, el fuego cayó en la madrugada. Aí ele escreve, o fogo caiu na madrugada. A Sodoma, quise A decir Sodoma pero no quis halló dizer a los Sodoma, 10. mas não Entonces encontrou el os fuego 10, cayó. então o fogo Él caiu. halló a Lot. Ele encontrou Ló e suas duas filhas Váyanse de e aquí mandou, ahora mismo. saiam daqui agora mesmo. E se foram. Vean, ese es el llamado. Vejam, esse é o chamado. El mundo Que denominacional escuchará. O mundo denominacional escutará. De Saiam Babilonia, pueblo mío, da Babilônia, povo y no meu, sean partícipes de sus pecados. e não sejam participantes dos seus pecados. Él fue allá. Recuerden, él escribe Ele Elohim, foi lá, recordem, ele escreve él Elohim, estaba en camino ya. ele estava em caminho já. E antes E antes tinha mandado mensageiros. E escreve Graham e Oral Roberts, mas agora ele mesmo ia para ver se essas coisas eram assim. Estão representados nessas pessoas, os ministérios, e ao chegar, o que encontrou na cidade, ele diz, Elohim desceu a Sodoma, também escreveu ali. O que encontrou na cidade? Mulheres com a cara pintada. A mensagem era para os que já não podiam ser salvos. Por isso ele nos dizia que se não regressasse, o povo tinha que passar pela tribulação. E encontrar o povo nessa condição. Mas graças a Deus que foi realizada essa obra de tomar o título de propriedade e trazê-lo à terra e entregá-lo a um homem e ter essa etapa de preparar a noiva para o rapto. Ele encontrou o mundo assim. E um povo assim como vinha, não podia fazer o rapto. E o que fizeram? Riram da mensagem. E o que fazem hoje? O mesmo.
diz: eu pertenço às assembleias, eu pertenço à unidade de Deus, eu dancei no Espírito, glória a Deus, eu falei em línguas. Bem, sigam em frente. Eu cortarei meu cabelo se eu quiser. Eu farei isso aqui. Eu direi isto. Eu não tenho que ser batizado no nome de Jesus Cristo. A mim não me importa isto. E além do mais, Paulo odiava as mulheres. Muito bem. Sigam em frente. Um desses dias, se já não tiver, você cruzará essa linha. E então jamais terá o desejo de fazer o correto. Ouviram o que eu disse? É um assunto, irmão e irmã. Percebem o que foi dito? Você cruzará essa linha e então jamais irá querer fazer o correto. Você continuará ouvindo o Evangelho, seguramente, mas nunca o aceitará. É que não pode aceitá-lo. E ele escreve aí: os perdidos. O Evangelho então será pregado àqueles que estão perdidos eternamente, os quais nunca jamais podem ser salvos. É que vocês já estão nesse lugar e não sabem. Pensam que estão vivendo em prazeres, mas estão mortos enquanto vivem. Escutem bem, todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora, primeiro foi pregado o Evangelho, antes de que partissem sem misericórdia. Escreve Apocalipse 10, do 1 ao 7. Vejam o qual, no livro dos selos, na página 369, é disto mesmo, e 370 em cima, o qual é uma escritura que conhecemos, e vejam que essa mensagem foi neste mesmo ano onde ele pregou os selos. E aí o irmão Branham tinha nos dito o que seria a misericórdia de Deus pela última vez. E o que seriam dessas pessoas que estiverem em cultos como este e que tinham rejeitado essa misericórdia. Mas vejam o que diz. Que tinha sido pregado primeiro, porque Deus é justo. E primeiro vem a advertência, como na mensagem que ele pregou, a advertência antes do juízo. Primeiro é avisado, para que depois não venha dizer: a mim não foi me dito nada, eu somente consegui a mensagem que foi pregada pelo reverendo William Branham e o que nos falou nosso irmão William. Isso não vai ser desculpa no dia do juízo. E está sendo falado claro. Como dizia nosso irmão Miguel, mais claro não canta o galo, como nós dizemos em Porto Rico. Está sendo falado claro, para que depois não digam: a mim não foi me dito nada. Todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora, antes foi pregado o Evangelho, antes que partissem sem misericórdia. Noé se calou e foi um testemunho, e escreve silêncio por 7 dias. Deus fechou a porta depois da sua terceira etapa. Escreve Noé a porta e desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Deus fechou a porta depois da sua terceira etapa. Depois da terceira etapa em Sodoma, as portas foram fechadas e não houve mais misericórdia, e os 10 não foram encontrados. Depois da terceira etapa, essa porta de misericórdia pela última vez, o qual Deus envia por meio dos ministérios de Moisés e Elias, será fechado. E aos perdidos que não podiam ser salvos, foi pregado o Evangelho. E assim foi em todas as eras. Rejeitam a mensagem antes do juízo.
E o fizeram de novo. E está aparecendo isso quanto a coluna de fogo que desceu aqui no rio. E está aparecendo na mensagem ao dar duro nas mulheres e colocá-las onde devem estar. E está aparecendo na mensagem que repreende esses ministros que tomam seu lugar com a denominação, ao invés de ficarem com a palavra. Quando Deus vindicou cabalmente que é Ele, e não um pobre tipo ignorante como este homem, é Deus. Chegamos agora ao ponto quando a terceira etapa voltará de novo aos perdidos eternamente. E escreve terceira etapa e desenha uma pedra angular e as eras. Por isso, me foi dada a visão quando apenas era um rapaz, um menininho. E eu fui para o oeste, e lá estava a cruz dourada do Evangelho brilhando, declarando o sinal do céu. Exatamente. Se lembram que a cruz estava em forma panorâmica, também formada como uma pirâmide? Poderia ser que seja a parte da cabeça, onde começou e também agora termina na cabeça, como a pirâmide que começou com Lutero, depois seguiu com Wesley, Pentecoste e finalmente a colocação da pedra de coroa. E aí desenha uma outra pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Poderia ser isso? Se é isso, então, onde estamos? Oxalá que não seja, mas tem que ser. Tem que vir. Lembrem, esses ministérios têm que sempre se encaixam exatamente da mesma forma que das outras vezes. Tem que vir porque Deus não muda. Pense nisto. Morda a sua consciência com os dentes espirituais e veja onde estamos. Que tal se é assim? Que tal se é assim e você ainda nas condições como está? Então seria melhor de uma vez ir. Você nem tem esperança. Os que estão fora depois que o livro é tomado pelo Cordeiro, quando o sexto selo é revelado, e todos os demais. Então é o final. Pode ser. Oxalá que não seja assim. Mas pode ser. E escreve o sexto selo. Agora, vejam quando isso está ocorrendo, diz que é, depois que o livro é tomado no céu, quando o sexto selo é revelado, é cumprido. Na mensagem, tempo de expectativa e preparação, pregado em 15 de novembro de 2011, em La Florida, Santiago, Chile, nos diz, ele divide em três, o tempo, a expectativa e a preparação. E tiramos um pedacinho ali do tempo, qual diz, agora o tempo. Vejam, o tempo para essas coisas e estes sinais no céu começou no tempo do precursor da segunda vinda de Cristo. Nesse tempo começaram a se ver esses sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia, e atualmente estão mais marcados esses sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, onde a humanidade está em angústia por todas as coisas que sobrevirão, que acontecerão sobre a terra. O tempo, já o identificamos. É nosso tempo. Na mensagem do livro de citações, na página 151, que é um extrato da mensagem fazendo um serviço a Deus fora da sua vontade. E eu tenho o folheto porque ali ele escreve também algo.
1347 dice, Parágrafo 1347 diz: así digo yo en el nombre de Jesucristo, assim digo eu no nome de Jesus Cristo, não acrescentem vocês uma coisa, não tomem reticências, coloquem suas próprias ideias nisso, somente digam o que diz essas fitas, somente façam exatamente o que o Senhor Deus mandou fazer. Não acrescentem nisso, não tirem disso. E isso repetia. Não se coloquem a interpretar. Por isso ele dizia, coloquem as fitas. Por isso ele dizia, coloquem os vídeos, nosso irmão William. Por quê? Porque assim como foi precursado e assim como foi falado, quando estiver se cumprindo, então o povo de Deus veria isso que foi falado. Mas se colocasse a acrescentar ou tirar ou dar a própria interpretação, então, quando viesse Deus cumprir isso, o que haveria era um sai para fora e cada um com suas próprias ideias, e então não veriam o cumprimento disso que foi falado. Por isso ele dizia, coloquem a fita e escutem uma só palavra, não tire, não acrescente, para que quando Deus estivesse cumprindo isso, então pudessem vê-lo, pudessem recebê-lo. Somente creiam e andem humildes diante do Senhor seu Deus, porque estamos nos aproximando ao momento de entrar na terra. Não tomem alguma coisa nova. Estão voando por todas as partes e haverá mais que virá. Mas não tomem essas coisas novas. O Senhor Deus declarou a vocês o que é verdade, o que é verdade. Não comecem nem tratem uma organização. Não tentem edificar sobre qualquer outra coisa. Mas fiquem humildes diante do Senhor seu Deus, porque parece que as portas podem se abrir à terra prometida em breve. E ele escreve ali, em cima de humildes diante do Senhor seu Deus. Aí escreve, há uma chave para cada porta. Segunda vinda de Cristo. E embaixo escreve a terra prometida e a porta. E desenha uma pedrinha angular aí. E em cima desenha uma pedra angular e a portinha aí embaixo. E escreve as portas da terra prometida. Apocalipse 4:1. Então entraremos com o verdadeiro canto e regozijo quando a noiva e noivo tomarem seu lugar no trono. E desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. E à direita uma pedrinha angular. Tinha escrito também aí, sobe aqui embaixo, ao final dessa citação. Tomem seu lugar no trono e aí sobe aqui. A era eterna escreve. E ele aqui é onde ele escreve. Na primeira dispensação, as portas se abriram no Jordão e passaram a terra. Está cortado aí, mas é a terra prometida. Na segunda dispensação, as portas se abriram no dia de Pentecoste. Pedro abriu. Tinha a chave. E entraram nas águas do batismo. E passaram a e aqui do lado direito, do lado esquerdo, que é referente a esse extrato, diz primeira dispensação, depois de 40 anos,
lhes tomou 5 anos. Segunda dispensación. Segunda dispensação. Después de 40 días, Depois de 40 dias, les tomó 10 días. levou 10 dias. Tercera dispensación, Terceira dispensação, después de 40 años, depois de 40 anos, tomará. nos levará. Signo de pregunta. Sinal de pergunta. Y en el mensaje E na mensagem, refiriéndose a esa porción, se referindo a essa porção, él escribe no livrinho ele en la escreve edad de la piedra angular, na era da pedra angular, en la dispensación del reino, na dispensação do reino, tras el velo, en atrás el do lugar véu, santísimo, no lugar en santíssimo, el templo espiritual, no templo espiritual, em sua igreja. y dibuja una piedra angular y las edades. E desenha uma pedra angular e as eras, porque ele aí mais embaixo, tudo isso tem a ver com esse extrato, Porque vean en el 1348, porque vejam, no 1348, ahí nos habla la trompeta aí nos sonará, fala, a trombeta soará, se levantarán primero, os mortos se levantarão entonces primeiro, nosotros seremos e então nós seremos subidos com eles, la gloria de Dios quando a glória de sobre la Deus tierra. estiver sobre a terra. Y escribe en el lugar santísimo. E escreve, no lugar santíssimo. Esconderá la iglesia fuera del mundo. Esconderá a Ni igreja siquiera fora la do verán mundo, cuando se vaya. nem sequer a verão quando se for. Donde es que dice de Onde é que tuvieron diz que Moisés que ponía tiveram que el Moisés velo para que colocava no vieran o véu para que não vissem la gloria de Dios, a glória de Deus, tanto así que los hijos de Israel tanto assim que os filhos de Israel Éxodo, pero Êxodo también mais, en Hebreos, busque também em Hebreus, Éxodo 34, 33 en adelante. Êxodo 34, 33 em Vamos a leer diante. 2 Corintios, Vamos ler 2 aos Coríntios, 2 de Corintios 3, 2 aos Coríntios 3, esa de Éxodo essa de Êxodo 34, verso 33, 34, ahí, versículo para que 33, dibuja una estrella de aí David. para que coloquem aí, ele desenha uma estrela de Davi. Segunda de Corintios 3, 2 aos Coríntios 3, porque aún lo que Segunda de Corintios 3, verso 10, 2 aos Coríntios 3, versículo 10. verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo Versículo 6. ministros completamente Ele nos fez também capazes de ser ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória inexcedível.
E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que se desvanecia. Agora vejam o que está mostrando aqui, para que vejam essa parte ali, onde ele diz, quando a glória de Deus estiver sobre a terra. Ali esteve Moisés. Agora vejam que aí ele escreve no lugar santíssimo. Ou seja, que a glória, diz o irmão Branham ali, que estaria onde? No lugar santíssimo. Aí ele desenha, do lado da 1348, desenha uma pedra angular e as eras. E nas eras embaixo escreve lugar santo. E em cima lugar santíssimo. E aí uma flecha para o lugar santíssimo. Em cima aí também da 1348 escreve ressurreição e rapto. Agora vimos assim rapidinho o tempo, agora ele escreve a expectativa nessa mensagem. Tomamos essa partezinha onde diz a expectativa. Estão na expectativa das coisas que virão, tanto as boas como as más. Quando vêm os problemas entre as nações, desentendimento entre nações, problemas entre nações, o que se espera? Uma guerra entre nações. E quando vê problemas internos, quando uma nação está dividida em si mesma, o que se espera? Uma guerra civil. E quando vê problemas no meio ambiente, terremotos, maremotos e tsunamis, o que se espera? Morte e destruição. Se esperam graves problemas para a humanidade e doenças graves para a raça humana. Mas essas coisas estão na Escritura, sob as taças ou nas taças que contêm as pragas de Apocalipse capítulo 15, versículo 9. E depois são derramadas sobre a terra essas pragas, como foram derramadas sobre a terra no tempo de Moisés. Quando Deus dizia a Moisés o que Deus ia fazer, e Moisés falava ao povo. Falava tanto aos filhos, tanto aos judeus como ao faraó. E os egípcios. E depois aconteciam. Porque quando Deus tinha em si mesmo, era um pensamento divino. Quando revelou a Moisés, e Moisés falou, era a palavra de Deus falada. Era assim, diz o Senhor. E então se materializavam essas pragas. Na mensagem, perguntas e respostas de 30 de agosto de 64, pela manhã, nos diz na página 17, embaixo para 18 diz, agora a chuva cai sobre os justos e injustos. O sol brilha sobre bons e maus. A chuva cai para amadurecer a colheita, também amadurece o joio, a mesma chuva. O Espírito Santo pode cair em um grupo de pessoas e falar em línguas e torná-lo verdadeiro. Cai entre as pessoas e fazer profetizar e ser exatamente verdade. Isso é exatamente correto. Algumas vezes, você pode ir a uma bruxa ou a um médium e elas podem dizer algo que é exatamente correto. Note, na bruxa de Endor, Saul, pode ser exatamente certo, isso ainda não é. São bruxas. Falando em línguas, eu vi demônios falar em línguas e escrever línguas desconhecidas. Isso não quer dizer nada. Mas, novamente, a coisa verdadeira é essa palavra. Outra vez essa palavra, regressar essa palavra. Desenha uma estrela de Davi e na coisa verdadeira desenha a pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Consequentemente,
pode fazer essas coisas sem a palavra. Mas quando conseguir a palavra e ela o faz, então vigia acontecer igualmente, exatamente a coisa correta, vem? Então, efetivamente estás em linha. E aí desenha uma estrela de Davi. Sim, o Espírito Santo usa essas pessoas segundo é designado por meio da sua própria sabedoria divina. Mas a primeira coisa, agora, que me permita dar uma pequena volta aqui, só um minuto. Eu diria, quantos têm o Espírito Santo? Todos vocês, levantem suas mãos. Diria, muito bem, verei se tem. A Bíblia diz que aqueles que tinham o Espírito Santo gemiam e clamavam dia e noite pelas abominações que são feitas na cidade. Agora, quantas mãos se levantarão? Quantos de vocês não podem descansar de noite, tão cheios de regozijo do poder de Deus e tão tristes pelas pessoas que se perdem, que de dia e de noite choram e clamam pelas abominações? Você não vem? Na cidade, quem será esse? Quantos são esses na igreja? Isso é o que a Bíblia diz, que era a evidência do Espírito Santo. Ele disse aos anjos que colocavam um sinal. Agora escreve aí Ezequiel 9, do 1 ao 9 e Apocalipse 7, versículo 2 ao 7, 7 do 8 ao 17, 14 do 1 ao 9 e 11 do 1 ao 17. Aí estão os anjos. Ezequiel 9 é correto. Ele disse, tomai, passai pela cidade, está falando de Ezequiel 9, passai pela cidade e selai aqueles que gemem e clamam por causa das abominações feitas na cidade. Ao resto deles, deixe que o anjo destruidor os destrua. Não importa quantos membros fossem e quantas das coisas tinham feito. Disse, coloque reticências, e um homem com um tinteiro de escrivão vestido de branco, o qual representava o Espírito Santo, saiu e colocou um sinal sobre todos os que gemiam e clamavam por causa das abominações que são feitas na cidade. Agora você diz, e também vigia o que ele disse ali. Matai totalmente a crianças, anciãos, bebês, matai-os a todos. Crianças? Sim. Quando Josué entrou na terra de Canaã, disse, não deixeis vivos nenhum deles. Se é um bonito bebê, um pequeno amalequita ou um amorreu, matem-o. Recordem, ele crescerá para ser um amalequita, contaminará o acampamento. E quando regressam com essas coisinhas, sem estar de acordo com a palavra de Deus, se desfaça dessa coisa. A mim não me importa a que denominação pertença. E escreve, a entrada à terra prometida. A amalequita é igual. Tudo contrário à palavra. Você diz, bom, eles são bons. A mim não me importa quão boas as pessoas sejam. Se são contrários a essa palavra, tire de ti a coisa. É um pequeno amalequita que cresce. Se vê bonito, inocente. Como que está muito bem. Mas não tenham nada a ver com ele. Se afaste disso. Bom, irmão Branham, eu desço aqui porque, bem, eu não... Somente lembre-te, qualquer amalequita, qualquer coisa que negar a palavra, se afaste dele. Nada tenha que ver com ele de tudo. Quantos creem que isso é verdade? Seguro que é. Vem, se afaste disso. E escreve nosso irmão William ali. Se afaste de quem negue a palavra. Quem geme e clama por causa das abominações que são feitas na cidade,
Onde vocês veem isso? Posso mostrar 10.000 ainda falando em línguas que realmente estão carregados por causa de pecar, que nem sequer podem orar 1 hora. Mas vocês sabiam que a Bíblia disse que a assinalar unicamente os que gemiam e clamavam por causa das abominações na cidade? Quantos alguma vez leram isso? Seguro. Esse era o Espírito Santo que saía para assinalar o povo e disse ao anjo destruidor: saiam e destruir tudo que não tiver esse sinal sobre si. E o Espírito Santo é o sinal de Deus. Aí está o selo de Deus. E escreve Apocalipse 7, versículo 12, e Apocalipse 11, do 3 ao 7, e Daniel 10, versículo 5, e 12, versículo 6. Nessa mensagem também nos fala algo muito importante aqui na mensagem Como Posso Vencer. Está em inglês aqui, também tem em espanhol. Vejam na página 19. A importância de crer na palavra. Vejam aqui o qual fez Josué e Caleb, porque foi prometido que iam obter essa terra prometida, e eles não olharam os obstáculos em nada, mas creram na palavra. Por isso, ele ali disse, todo aquele que negar a palavra. Eles, vamos ver aqui, vejam, página 19 diz: vocês muito bem sabem que Israel saiu, e podia dizer a mesma coisa me referindo a eles. Saíram 2 milhões e entraram somente 2 homens. Todos eles viram as obras de Deus, a manifestação do Espírito, os grandes e poderosos milagres que foram feitos no Egito. E assim saíram. Mas esse não era o desejo dos seus corações. Eles não venceram, somente saíram. E Jesus disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. João 6,49. Todos eles pereceram, o que significa separação eterna. Todos se apodreceram no deserto. Mas haviam 2 homens, Josué e Caleb, e escreve Zorobabel e Josué, Moisés e Elias. Quando chegou o momento difícil, e os obstáculos eram tão grandes, e eles pareciam como gafanhotos do lado daqueles, Josué e Caleb clamaram dizendo: vamos subir logo e tomar posse disso, porque mais poderemos nós do que eles. Números 13:31. Por quê? Deus assim tinha dito. Eles foram vencedores. Eles venceram. Eles foram os privilegiados de toda aquela grande organização para levar a noiva verdadeira e eleita até a terra prometida. Josué e Caleb, como 2 generais no fronte de batalha, os guiaram até o Jordão para a terra prometida. Por quê? Porque eles creram na palavra. E ele escreve ali, a terra prometida, no livro em inglês. Há uma parte aqui que fiquei de ver a tradução, depois a vemos, porque vejo como não tive chance de colocar na tradução desse parágrafo 85 em inglês. Na tradução em espanhol há algo ali que é preciso ver que seja exatamente essa tradução, porque
Há umas palavras que não entendo ali, mas não me deu chance, depois o vemos. Porque vejam, elected bride, noiva eleita. Bom, depois o vemos. E tudo isso, essa parte aí, estamos aprendendo. Me ajudou muito a estar as mensagens em inglês. Agora, vejam, continua dizendo, não importou se Datã e Coré se rebelaram contra Moisés e Arão, dizendo, basta já de vós, porque toda a congregação, todos eles são santos, e no meio deles está o Senhor. Por que, pois, vos levantais sobre a congregação do Senhor? Números 16:3. Isso disseram depois que Deus tinha vindicado totalmente a Moisés. Juntaremos um grupo de pessoas e faremos isso, aquilo ou outro. Criaremos nossas próprias organizações. O mesmo que fizeram em cada era e o mesmo que fizeram neste tempo. Mas todos eles morreram. Eles tinham a palavra do Senhor e permaneceram com ela. Estes passaram ao outro lado. Não é o que começa, mas quem termina. Muitos começam a corrida, mas há um que finaliza. Também há muitas igrejas que começam. Me refiro a muitos grupos de pessoas. Mas somente haverá um grupo que finalizará. Esses serão os vencedores. Ou seja, nós, você e eu. Agora vejam a outra parte, ele coloca ali, preparação. E pegamos esse pedacinho. Preparação. O planeta Terra está se preparando para todas essas coisas que vão de vir. A preparação para se cumprir certas coisas. Vejam vocês. Encontramos que os seres humanos tiraram o petróleo do planeta e então fica oco o lugar de onde tiram. Se você tirar algo de um lugar, da parte baixa do lugar, é normal que caia o que está em cima, porque ficou um buraco aí. Como você tira as colunas de uma ponte, o que acontecerá com a ponte? Cai. Assim a terra. Em muitos lugares onde estava o petróleo, ficou oco e essas partes da terra podem afundar facilmente. E além disso, há outros problemas, os vulcões, os terremotos e assim por diante, que causaram, estão causando e causarão grandes problemas à família humana. Mas já estão profetizados na Escritura para este tempo no qual nos correspondeu viver. Na mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terrena, na página 22, nos diz do reverendo William Branham, página 22 e 23 diz, agora observe, ele veio para ser um redentor. É isso certo? O que significa redimir? Regressar. Porque ele não conseguiu o sacerdote, ele nunca esteve lá em cima. Não tinha representação, ele escreve representação, ele veio redimir o que tinha caído. Na queda, isso se confundiu, se enrolou com essa moça, mas Deus a teve em seu pensamento, antes da fundação do mundo. E ele vem purificá-la. Ele, pois, soube que tinha vida eterna. Vem. Onde o sacerdote, o que ele fez, enviou de regresso à sua destinação. Para começar, ele não tinha nada, unicamente ensinamento intelectual. E escreve ensinamento intelectual.
ou obtém algo diferente a isso, e nunca poderá sustentá-lo a não ser que tenhas representação. Essa é a razão pela qual eu creio que vocês vêm desde o leste e oeste, do norte e do sul, a palavra vivente manifestada. Agora notem como no princípio ele dá a conhecer seu caminho por meio dos seus profetas. Ele nunca mudou. Salvação. Ele a justificou e santificou. Enviou o Espírito Santo e foi e queimou o pecado dele e ele mesmo habitou nele. Ele o faz da mesma maneira à terra que ele usará em um plano de redenção. Se arrependeu e foi batizado em água nela por Noé. Jesus veio e a santificou ao derramar seu sangue sobre ela e a reclamou. E na terra nova que virá, terá um batismo de fogo santo para limpá-la de todo demônio, de todo germe, de toda doença, de toda coisa que há, e fazê-la de novo. Viu um céu novo e uma terra nova. Você se converte numa pessoa nova. Ele escreve santificação, traço, reclamação. E aqui também escreve um céu novo, um céu e uma terra nova. Um céu e uma terra nova. Amém. Não só um velho remendado ao se unir à igreja, ou tentando passar uma página nova, mas é uma unidade completamente nova. Deus toma o velho homem e queima completamente com o Espírito Santo e fogo, e Ele mesmo vem. Envia embaixo tua representação. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Escreve representação. E tudo que o Pai me dá virá a mim. Vocês veem? O mesmo plano, a mesma maneira. O mesmo que faz com o indivíduo, vejam. Faz com a terra. E fez com a terra. Agora continua dizendo o nosso irmão William. A terra está se preparando para o reino do Messias. E para isso tem essas dores de parto, que são todos esses problemas do meio ambiente, porque vai dar à luz uma terra nova para o reino do Messias. Na mensagem Deixando Escapar a Pressão, nos fala, na página 21, diz: agora Israel era um povo com o qual havia um pacto, uma promessa, era o povo de Deus. Tinha sido prometido uma terra que fluía leite e mel. Assim que eles não tinham visto aquela terra. Nem sequer um deles esteve ali. Mas estava prometida. Vejam, eles nunca estiveram ali. Não sabiam nada sobre a terra. Mas tinha sido prometida aquela terra. E eles saíram da escravidão pela mão de Deus, pelo seu profeta. E estavam habitando ali, professando que eram peregrinos e estranhos e iam a uma terra que nenhum deles jamais tinha visto. Pensem. Assim que se aproximaram da margem, e havia entre eles um grande guerreiro chamado Josué. Josué escreve ES, ou seja, Espírito Santo. Josué, toma, significa Josué Salvador. E Josué passou através do Jordão e entre a terra prometida e regressou com a evidência que era uma boa terra. E escreve o Jordão e a terra prometida. Josué entrou primeiro e trouxe a evidência. Ou seja, disse que a terra era boa. E desenhou uma estrela de Davi. Trouxe um cacho de uvas tão grande que era necessário 2 homens para carregá-la. Era exatamente o que Deus disse que era. E estava fluindo com leite e mel. Isso teve que fazer que cada um deles se regozijasse. Por quê? Josué trouxe a evidência de uma terra que Deus tinha prometido e da qual ninguém sabia nada. Vem? Porque eles tinham a promessa da terra
e estavam camino hacia ella. a caminho para ela. San Juan capítulo 6, São João capítulo 6, ou capítulo 5, dice que los muertos oirán la voz del Hijo de diz Dios y que se os levantarán mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão como em carne, como em carne. que llamará Ou seja, a la voz voz que llamó a Lázaro, que ven chamará, a voz que chamou Lázaro vem para fora, é a mesma voz fuera, de arcángel. de arcanjo. Y esa misma voz es la que E essa mesma voz é aqui, transformará. nos transformará. Ahora, ¿qué es la tierra prometida? Agora, o que é a terra prometida? O que é a evidência da terra prometida? Josué trajo allí la evidencia Josué trouxe ali a evidência de que la tierra era buena. de que a terra era boa. Ahora, Agora, no sé si quedó grabado hoy não sei se ficou gravado hoje, algo que hablamos algo que falamos esta mañana en un momentito. nesta manhã, num momentinho. Después vemos allí si quedó bien el audio. Depois vemos ali se ficou bem o áudio, Porque porque se hablaron de dos eventos. foram falados de dois eventos que já o dissemos, Mostró allí fue algo mas a forma em que Deus nos mostrou ali foi algo que não tinha sido falado, estábamos encima, mas como já estávamos em cima, todavía no había terminado Y de estudiar. ainda não tinha terminado de Ya se estudar, verificar não ahí. tive chance de verificar ali, Pero si está bien, mas podemos colocar sim, está bem, podemos colocar para que vejam algo ali, que quizás lo hemos hablado, pero de esa manera que se talvez fue o allí, falamos, mas dessa maneira que se falou ali, não tínhamos falado. que ya Não quero falar algo que ele já nos deu ali. Eu mesmo se teria dio, que pero ver fue algo o que foi dito, mas é algo do qual que ver tem que ver con la resurrección y transformación. com a ressurreição e transformação Esa tierra e nueva. com essa terra nova. Ahora, Agora, miren también aquí en el mismo mensaje del futuro hogar, veja aqui também na mesma mensagem do futuro lar do noivo terreno, del novio celestial y la novia terrenal. do noivo celestial e da noiva terrena, 4, nos habla na un página poquito allí 54, nos fala um pouquinho ali lo que es esa ciudad. do que é essa cidade. Estamos dando un pequeño resumen así. Estamos dando um pequeno resumo assim, Introducción de este tema. uma pequena introdução deste tema, mas vamos a essa partezinha aqui. Página 54 y 55 dice, Página 54 e 55 diz: Ó, vá, trono sobre él, neste 1500 trono sobre ele, alto, 1.500 milhas de altitude, o mundo completo verá a luz do mundo, Jesus sentado sobre o trono, em cima do mundo, em cima da igreja, em cima do monte de Sião, o qual é 1.500 milhas, a metade do tamanho dos Estados Unidos, e se levanta diretamente para cima, até que pode vê-lo ao redor do mundo. Será vista essa cidade, 1.500 milhas de altura, e os redimidos estarão para cima e para baixo de toda a terra, ou seja, de todas as eras, até os da era da pedra angular. Lá haverão casas de ouro puro, haverão avenidas e parques e jardins, e o rio de vida saindo gradualmente desde o trono. Escreve rio de vida, em cima tinha escrito Monte de Sião, aí ao ladinho escreve rio de vida, e descendo ao longo desses abismos, e, sobre os terraços, e a árvore da vida estará florescente em cada pátio e produzirá seus frutos 12 vezes ao ano. Uma mudança, um fruto mudado a cada mês. E os reis da terra entrarão nela e trarão sua honra. Ele escreve a árvore da vida também, escreve a honra. E as folhas são para a cura das nações. Quando os reis estiverem vivendo em paz lá fora, quando eles saírem, eles
cortarão uma árvore, uma folha assim. Como a pomba regressa, a ira de Deus foi concluída e trouxe a folha de oliveira dentro da arca. Assim que quando o rei sai ao trazer sua glória à câmara da noiva aqui na cidade, ele guardará uma folha para seu rei vizinho. E estamos em paz, para sempre e jamais. A cura das nações. Tudo está estabelecido. Escreve o aposento da noiva, é igual. Trazem a glória ali. Uma vez guerreávamos pelo sangue de um e do outro, irmão, e fomentávamos, gritávamos, disparávamos, queimávamos as crianças e tudo, mas agora a paz. A cura, não cura de doenças, tudo acabou. A cura das nações. Escreve cura nacional. Amém. A cidade com o trono em cima, no topo. Apocalipse 21, 23. E não tinham necessidade de luz, porque o Cordeiro e o Senhor Deus é sua luz. Vejam na página 72 do livro das 70 semanas de Daniel. Que seria 83 e 84 da que vocês têm. Embaixo, aí diz: Deus veio ao santuário para que este fosse ungido. E foi dedicado a ele para que o povo viesse adorar. Assim, não para ungir seu lugar santo, mas ungir o lugar mais santo. Em umas páginas por aqui atrás ele diz que é sua igreja. E notamos que a Nova Jerusalém é o lugar mais santo e a unção será sobre a Nova Jerusalém que desce de Deus do céu. Disposta como uma noiva preparada para seu marido, a unção será sobre eles. E aí escreve: o lugar santíssimo é igual à Nova Jerusalém. Vamos ver se vemos essa partezinha aí. Hay un lugar en las 70 semanas que dice ungir al Santo de los Santos. Há um lugar que diz que vai ungir o Santo dos Santos, ele escrevia do lado. La iglesia novia. A igreja noiva. Se encontrarem, lemos para colocar aí. Já lemos, mas não tinha aqui para ler. Ele também diz a Escritura, e ungir o Santo dos Santos, e aí ele escreve. Estava na parte esquerda deste livro. Veja, aqui está. A 74 deste livro, que é a 85 e 86. Isso é quando essa cidade será ungida. Isso é quando a Nova Jerusalém será ungida. E escreve do lado, a noiva.
E todas as nações da cidade, ali em Apocalipse capítulo 22, diz que as portas não se fecharão de noite, porque ali não haverá noite. E todos os reis da terra trarão sua honra e glória a essa cidade. Seus muros serão de jaspe e sardes, 12 tipos de pedras, 12 portas serão de uma pérola sólida, uma em cada porta. Não haverá necessidade de candeeiro lá. Não haverá mais luz do sol, porque o Cordeiro que está no meio da cidade será a luz, e ele guiará o seu povo à vida eterna. Haverá 2 árvores colocadas a cada margem do rio, e eles serão para a cura das nações. E escreve: 2 árvores é igual, 2 oliveiras. Isso é esse ungido que virá. A santa cidade descendo de Deus do céu, vindo à terra. E escreve a noiva. Agora vejam. Continua dizendo aqui. A cidade com o trono em cima. Estou no Futuro Lar, página 55. Apocalipse 21, 23. E não tinham necessidade de luz, porque o Cordeiro e o Senhor Deus é sua luz. Vem? O Senhor Deus é essa coluna de fogo que seguia os filhos de Israel através do deserto. E ele subiu ao trono naquele reino perfeito. Quando o tempo, o reino, que Jesus estava por entregar ao Pai, para que Deus seja todas as coisas em todos. Jesus se senta sobre seu trono. E escreve gentil. Aqui, como nosso José. Então o rei é essa luz, que está em cima do monte de Sião, e sua santa luz inundará a cidade completa. E escreve José sobre o trono. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William. Também os crentes em Cristo estão se preparando para a vinda do Senhor, para receber a fé, a revelação, para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Para que os crentes em Cristo estão se preparando? Para a vinda do Senhor. Para quê? Para receber a fé, a revelação, para serem transformados. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser transformados. E sem fé é impossível ser levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E nessa mesma mensagem, o futuro lar, nos diz, na página 76, já que nessa oração que ele está fazendo aqui, ao final, já terminando essa mensagem, nos diz: Senhor Jesus, te reconhecemos aqui. Tu és o nosso Rei. Te identificas entre nós. E ele escreve o Rei. Te damos graças por essa presença. E, Senhor, tu disseste, se disserdes este monte, move-te e não duvidar, crede que o que disseste acontecerá, será feito. Escreve Marcos 11, 16. O que disser, te será feito. E então, em obediência a este mandamento, em obediência à palavra de Deus, a qual não pode falhar, nós somos teus delegados, desde 1.500 milhas quadradas, como a cidade. Dizemos a Satanás:
O diabo derrotado. Tu fin es ser quemado. Teu fim é ser queimado. Nosotros somos la delegación de la ciudad. Nós somos a delegação da cidade que é quadrada. A cidade onde o Cordeiro é a luz. Nós somos os atributos expressos do Deus Todo-Poderoso, a quem Jesus Cristo redimiu pela sua graça. Satanás, sai fora e deixe toda pessoa doente que esteja aqui. No nome de Jesus Cristo. Mãos santas foram redimidas porque elas creem na palavra e são atributos dos pensamentos de Deus. Agora, essas mãos estão sobre cada um. Não os pode reter por mais tempo. Saia no nome de Jesus Cristo. E ele escreve ali 1.500 milhas, os atributos expressos. E vejam como ele diz ali. Somos teus delegados. Somos os delegados dessa cidade, dessa nova cidade. Somos a delegação da cidade, que é enquadrada, porque 1.500 milhas por 1.500 milhas, ou seja, é quadrado, e 1.500 milhas de altura. Céus nova e terra nova. Esse foi o tema deste estudo. E a outra partezinha que tinha ficado por ali. Da 114 do livro de citações. Parágrafo 1007. Mas agora faz anos que deixei de correr pelo campo evangelístico. Passaram como 5 anos. E escreve 5 anos. Por que isto? O que causou isto? Tinha deixado o campo evangelístico. É por isso que foi como foi no princípio, em Gênesis, a paciência de Deus. Foi tão longa a paciência de Deus que o ministério, por meio de fitas e demais coisas, correu pelo mundo buscando o último. Mas talvez esse último entrou recentemente. Se cumpriu a maldade que existiu desde há muito tempo. Se Jesus Cristo é o mesmo, o qual é assim, segundo Hebreus 13:8, então sua mensagem tem que ser igual e sua ação tem que ser igual. Agora note bem, a primeira e segunda etapa estão sem dúvida. Há perguntas na mente com relação à primeira e segunda etapa? Chegaram a acontecer assim como ele disse que seria? Então, por que duvidar da terceira? Por que queria alguém duvidar? As primeiras duas foram identificadas pelas Escrituras. E hoje pela manhã, provei que a terceira também é identificada pelas Escrituras. Não disse ele. Mas por que ali? E o anjo em seguida diz, não está escrito na Escritura, quando orares, entra em tua câmara secreta e ore ao Pai. E aquele que te ouve em segredo te recompensará em público? Vem, é também escritural. Ou seja, a terceira etapa é escritural. Recordem esses 7 picos. Dali ao poente não há nada. Oeste escreve. Isso se encontra perfeitamente em 7 picos. Dali ao poente
não há nada. Isso se encontra perfeitamente na divisão do continente. E dali vai ao deserto. Dá lugar à eternidade. E escreve: o deserto é igual à eternidade. São 7 picos na mera divisão do continente. Isso é diretamente entre o bem e o mal. E ao final disso, a terceira etapa era o último pico da série. E escreve: o 7º pico é igual à terceira etapa, para passar a eternidade. E em cima escreve: os 7 picos é igual 7 montes. A terceira etapa é igual 7º pico. E a 1008, onde nos fala que o 7º selo traz de novo a terra. Até aqui vamos ter por hoje. Mas vejam, tudo o que há na terceira etapa, no qual é o que está produzindo em cada escolhido de Deus, produzindo essa mudança, essa regeneração, produzindo essa mudança desde o nosso interior, para em breve obter a promessa da nossa transformação. Estamos no tempo correto. Estamos com o povo correto. Estamos com a mensagem correta. Estamos com o mensageiro correto. Daqui, como ele disse, depois do cumprimento da visão da carpa, não há mais nada. Daqui ao céu, à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Céus novos e terra nova. Vamos nos colocar em pé. E assim, já temos para essa ocasião o tema. E já está nos acabando o ano. Já entramos no mês de dezembro. E esperamos bênçãos de Deus no que resta deste ano e nos preparando para entrar ao novo ano, 2024. Já são, se contarmos desde 2017, já estaríamos entrando, o que conforme o calendário de Deus, composto de 360 dias e 30 dias ao mês, pois já estamos avançados, mas se deixamos assim, já estaremos entrando ao ano número 7. E se contarmos desde 2019, estamos entrando no ano número 5. Ou seja que muitas coisas podem estar se cumprindo já. E outras estão em processo de se cumprir plenamente ou parcialmente, indo de uma forma progressiva. Porque quando o irmão Branham completou, ou tinha já, ou um pouquinho antes por aí, está no livro de citações, o escrito do nosso irmão William,
Ele visitou o paraíso. Ou seja que algo pode estar se movendo desde já e tudo se cumpre de uma forma simples, porque recordem, esse anjo, assim como trouxe o irmão Branham, veja, o transportou até aí e o colocou aí e mostrou tudo. Para o anjo era algo normal, porque ele estava dizendo, agora veja, agora veja, agora veja isto, agora veja o outro, veja isto. E ele sabia tudo. E esse anjo, esse anjo é quem está conosco. E disso creio que se falou um pouquinho agora, porque as coisas sempre se cumprem numa simplicidade tão grande, que como é tão grande, começamos a buscar as coisas que sejam apoteóticas e por ali, em outras formas em que não pensamos, mas se cumprem tão simples, que às vezes dizemos, não, que quando eu ver ele novamente, e nos recorda sempre essas palavras. Quando virem esse profeta mensageiro do 7º selo cumprir as profecias contidas na visão da carpa, aí me verão de novo. Vigiem, porque é tão simples, que se não vigiamos, nos passará por cima. Mas Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará. Assim que, delegados da Nova Jerusalém, da cidade de Deus, em frente, servindo ao Senhor todos os dias da vossa vida, agarrados da palavra da mensagem, que em breve entraremos à terra prometida do novo corpo, céus novos e terra nova. Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.